Olá, tudo bem? Eu sou o Pastor Eber, você está no meu canal, bom estarmos aqui. E hoje nós queremos refletir sobre a compaixão de Jesus, o que Jesus tem a nos ensinar sobre a sua compaixão. Eu convido a você para a gente conversar mais sobre isso logo depois da vinheta. Não saia daí! Meus queridos irmãos e irmãs, no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, eu vou colocar aqui embaixo na descrição o texto na íntegra. Marcos 6, 30 a 44. Depois você acompanha na sua Bíblia, você pode ler aí na descrição. Esse texto aqui é muito interessante, todo o capítulo 6 aqui tem a nos ensinar muito. Jesus, ele tinha enviado os discípulos de dois em dois para pregar aos confins da terra. E aqui então, logo no início do capítulo 6, a gente vê essa missão dos apóstolos. Eles estavam muito animados, muitas proezas aconteceram, muitos milagres aconteceram. E então nós vamos destacar então no nosso texto, a partir do versículo 30, eles retornando dessa missão. E eles estavam então até mesmo sem tempo para comer, diz o nosso texto. Havia gente entrando e saindo por todo lado. Isso me remete muito, lembra o SUS com as suas enfermarias lotadas, gente de vários lugares, várias regiões, doentes, com tantas dificuldades, médico de um lado, enfermeiros de outro, toda uma equipe correndo de um lado para o outro, cheio de desafios, tendo que se redobrar, desdobrar para atender todo mundo, toda aquela demanda. Mais ou menos esse cenário que está sendo pintado aqui. Jesus então e os discípulos, que não tinham tempo para nada, eles exaustos do trabalho missionário, Jesus então surpreende e convida para que eles pudessem então se retirar. E aí pudessem então se recompor, pudessem então falar um pouco mais sobre aquele estágio dos apóstolos ali, desfrutando mais da presença de Jesus, podendo ter conexões, conselhos de Jesus. Enfim, dá uma pausa, dá uma descansada. No entanto, no versículo 33, nós vamos ver ali que uma multidão, vou até ler para vocês, na linguagem de hoje. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas pessoas. Uma multidão o seguiu e radicalmente mudou os planos de Jesus. Como é que Jesus reagiu diante daquela situação, daquela mudança de planos? Como você reage quando os seus planos são mudados, são por alguma situação alterados? Como é que nós reagimos quando isso acontece? Vou dar 3 exemplos. Primeiro, quando, por exemplo, você vai sair de férias e de repente o seu patrão te liga ou algum colega do seu trabalho te liga pedindo para você correr lá na firma para resolver algum pepino. Quando você está esperando um filho, está na maternidade, com as expectativas lá em cima, a família, os amigos, todo mundo esperando aquela criança retornar no dia previsto e por alguma eventualidade, por alguma fatalidade, alguma situação que acontece, algum contratempo, aquela criança então não pode retornar para o seio familiar. Ou quando você, dona de casa, você mulher, geralmente vai preparar uma festa para ficar impecável. Uma festa para ficar assim bombando, para ficar muito bom. A festa perfeita. Mas de repente, por alguma razão, os fornecedores atrasam as suas entregas. E dá uma série de eventos e pepinos que acabam então destruindo aquele planejamento, mudando radicalmente os seus planos. O combinado, nada acontece. Geralmente, meus queridos, a gente não reage bem quando os nossos planos são frustrados. Nós geralmente temos uma multidão de sentimentos: raiva, ira, choro, tristeza, ansiedade, angústia. A gente fica muito fora de si, não é verdade? Jesus, porém, quando ele estava com aquelas pessoas, ele via e notava que as pessoas eram como ovelhas sem pastor. E diante disso, Jesus então, ele não ficou bravo. Ele não mandou todo mundo embora, voltem aqui amanhã, deixa eu descansar um pouquinho. Ele não censurou ninguém, mas ele teve compaixão.
O ser humano também sente pena. O ser humano também se compadece da outra pessoa. Mas a compaixão é mais algo superficial do que realmente lá no seu íntimo. Na maioria das vezes, nós enxergamos apenas o externo, o superficial. Uma perna aleijada, uma incapacidade visual, lágrimas nos olhos, quando alguém nos abre o seu coração, até conseguirmos um pouco ir além da superficialidade. Mas ainda assim, estamos longe de ver o todo. Não vemos e nunca sentiremos totalmente o que o outro está sentindo, de fato e de verdade. Jesus, ele vai além da superfície. Ele vê o interior de cada um de nós. Ele enxerga toda a miséria da alma humana, cada experiência de cada pessoa. Por isso, ao invés de se chatear por aquela situação, por querer descansar, Jesus vai ao encontro daquelas pessoas. Ele se compadece. Ele enxergou o todo. Ele enxergou as necessidades físicas que aquele povo estava tendo, os seus sentimentos e também as necessidades da alma daquela gente. Jesus é o pastor que tem compaixão. E como Jesus demonstrou essa compaixão ao povo? Nós vamos pegar alguns exemplos ali. Primeira coisa, versículo 34. No versículo 34, nós vamos ver ali, Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Ou seja, um bom pai, um bom pastor, um bom professor é aquele que ensina coisas boas, coisas produtivas, valores para essa vida aqui e para a eternidade. E o que Jesus então lhes ensinava? Será que seriam regras de como eles deveriam se portar? Será que passo a passo para ter a felicidade? Será que seria como alcançar a prosperidade, a independência financeira? Não. O seu ensino pode ser resumido na expressão o reino de Deus, que aparece até muitas vezes no Evangelho de Marcos, especialmente no capítulo 4, versículo 30, que diz como nós poderemos comparar o reino de Deus. Que parábola nós podemos usar aqui para isso? Esse reino de Deus é tudo o que ele prometeu ao seu povo desde lá do Antigo Testamento. Um reino guiado pelo Rei da Justiça. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 2, 13 a 19, relata que o reino de Deus é uma união entre judeus e não judeus, onde todos vivem no reino de paz, um reino de união com um Espírito, com o mesmo Espírito, o Espírito Santo, onde nós todos somos membros de uma família, a família da fé. Um segundo ensinamento, Jesus ensina e garante para cada um de nós o alimento espiritual. O cuidado com as nossas almas vai além do ensino. Jesus cuida das nossas almas como algo que a multiplicação dos pães e peixes, de certa forma, já estava prefigurando o corpo e sangue de Cristo, nos dado através do pão e do vinho. Jesus se coloca também, que interessante, na dependência. Se você acompanha o texto, o relato, nós vamos ver que Jesus ele está então apontando para Deus, mostrando que ele também dependia do seu Pai Celestial. Assim como Deus proveu o maná lá no deserto, Jesus agora provê alimento no lugar deserto. O foco não está mais no milagre em si, na multiplicação de pães e peixes, mas naquele que realiza. Assim, Jesus é o pastor que tem compaixão de nós, da nossa alma, através da sua palavra, através da Santa Ceia, para nos ensinar, para nos alimentar espiritualmente, para dele dependermos, para renovarmos a nossa aliança que temos com ele, iniciado no Santo Batismo. O terceiro aspecto, Jesus não esquece também do alimento material. Nosso texto mostra que Jesus cuidou do corpo daquela multidão, ou seja, das suas necessidades materiais. Já dizia o ditado popular, saco vazio não para em pé. Exatamente. Quando os discípulos quiseram mandar aquela multidão embora, para que eles fossem ir dar um jeito de comprar alguma coisa, algum alimento,
A resposta de Jesus foi surpreendente. Versículo 37. Deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos responderam com certo sarcasmo. Para comprar pão para essa multidão toda, nós precisamos de 200 moedas de prata. 200 moedas de prata, equivalente hoje a mais ou menos R$7.300. Aonde que eles iriam arrumar aquela quantia, especialmente ali no deserto, no meio do nada? Impossível. Aparentemente, os discípulos já tinham se esquecido de quem era Jesus e do que ele tinha feito, o que ele já tinha feito na frente deles. Eles foram testemunhas das maravilhas das obras de Cristo. Mas eles não pensaram duas vezes em resolver aquela questão por causa da dureza do seu coração. Então era mais fácil para os discípulos mandar aquele povo embora do jeito que eles se encontravam. Então Jesus mostra outra vez quem ele é e realiza uma maravilhosa multiplicação dos alimentos, o grande milagre, saciando, a Bíblia fala de 5.000 homens, fora crianças, fora mulheres. O quarto ensinamento, Jesus também ele reprova o desperdício. Um outro aspecto que é pouco comentado, pouco enfatizado. Jesus aqui ele promove, além do milagre, além do alimento espiritual, além do alimento material, mas ele também incentiva para que as pessoas não desperdicem aquilo que ele dá. Não joguem nada fora. Aqueles 5 pães e 2 peixes foram multiplicados e ainda sobraram 12 cestos cheios. Nada se perdeu. Nada foi jogado fora. Foi juntado para depois ser utilizado também. Isso nos leva à reflexão. Quando muitas vezes nós vemos crianças, adolescentes e também adultos que ao fazer as suas refeições deixam sobrar um monte de comida. Eu particularmente fico com o coração muito doído quando eu vejo pedaços de carne, grãos, vegetais indo para o lixo. E aqui em casa realmente tem uma luta diária para que não sobre nada. Para que nada da comida que é tão cara, tão custosa, vá para o lixo. Além da comida, nós podemos também incluir o desperdício de água, que é um bem que não é renovável, a energia e outras coisas. É importante nós também não usarmos em excesso aquilo que nós não vamos usar. É importante a gente refletir sobre o desperdício. Enquanto muitas famílias mais abastadas, mais ricas, desperdiçam milhares de dólares em alimento que vai para o lixo. Segundo dados da ONU, nós temos 41 milhões de pessoas que passam fome no mundo. Não agimos muitas vezes como os discípulos, olhando somente para as nossas limitações, para o que nós não temos ou o que nós podemos fazer? Não demonstramos muitas vezes a mesma falta de fé e confiança em Jesus, como aqueles discípulos várias vezes mostraram? Porém, as nossas fraquezas não mudam o fato de que Jesus é aquele que tem compaixão. Não muda a certeza do cuidado deste pastor que já mostrava para Davi, ainda quando a situação estava obscura, difícil, em trevas, sem saída. Davi olha para esse bom pastor e escreve as belíssimas palavras do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Assim como os discípulos, precisamos deixar um pouco que temos nas mãos do bom pastor Jesus. Jesus quer multiplicar, quer nos dar bênçãos. Ou se nós não temos nada, que possamos confiar no Senhor, que Ele usará as mãos de outras pessoas para que a gente possa ter as nossas necessidades materiais. Assim como usou os 5 pães e 2 peixes que foram trazidos por um menino naquele dia da multiplicação. Assim como Jesus usa outros para cuidar de nossa alma, do nosso corpo, Ele quer demonstrar também compaixão através de muitas pessoas, através de você, através de nós que somos seus discípulos. O olhar de Cristo
é um olhar atento, compassivo, solidário. Em nosso tempo, como nos dias lá de Cristo, em todas as partes, pessoas de várias regiões também se encontram aflitas, necessitadas e precisando da verdadeira ajuda. Que nós possamos aprender a ter o olhar do Mestre Jesus. Jesus é o pastor que tem compaixão. Somos suas ovelhas, cidadãos do seu reino. Sua compaixão está sobre nós e nada nos faltará, porque Ele cuida de nós, Ele nos alimenta, Ele nos perdoa e nos dá a vida e uma vida que nunca fim, a salvação eterna. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, curta o nosso canal, clique aqui no sininho aqui embaixo. Bom é estarmos aqui. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até a próxima.